Boa tarde. Estamos começando aqui a segunda palestra do ciclo de debate sobre pensamento social político brasileiro na Casa de Oliveira Viana, com o professor Gessé de Souza, que vai apresentar o pensamento Sérgio Buarque de Holanda neste dia, o segundo debate. Semana que vem estaremos apresentando o professor Mércio Gomes, falando sobre o pensamento de Darcy Ribeiro, e encerrando o ciclo de debates, o professor Sávio Teixeira, falando sobre o pensamento de Mangabeira Unger. O professor Gessé de Souza fez graduação em Direito pela Universidade de Brasília, em 1981, e doutorou-se em Sociologia na Universidade Heidelberg, na Alemanha, e atualmente é professor de Sociologia, titular de Sociologia na Universidade Federal de Juiz de Fora. O professor tem uma obra bem ampla e diversificada sobre pensamento social e político brasileiro. E entre 15 livros publicados em português, inglês e alemão, inclusive, ele destaca parte dessa obra, o pensamento de Sérgio Buarque de Holanda, ao qual nós estamos pedindo a contribuição dele hoje nesse ciclo de debates. Então, passo a palavra ao professor Gessé de Souza, agradecendo a Casa de Oliveira Viana mais uma vez pela realização desse evento e pelos participantes aqui presentes. Logo depois nós teremos um debate sobre o que foi exposto pelo professor Gessé de Souza. Obrigado. Passo a palavra ao professor. Obrigado, Newton. Eu fico muito honrado aqui na casa, literalmente na casa de Oliveira Viana, nesse quintal tão agradável. E eu fico muito contente com o convite, com a oportunidade de discutir com vocês e com os telespectadores sobre a obra desse autor tão importante no Brasil. Eu gostaria de fazer, inicialmente, algumas considerações acerca da pré-história, especialmente da tese central, a mais importante de Sérgio Buarque, que eu vou me concentrar hoje, que é a do homem cordial brasileiro, ou seja, a importância, né, a interpretação do Brasil montada a partir da noção de homem cordial, né? Eu acho, inclusive, que essa é do homem cordial e da tese do patrimonialismo. Essas duas ideias, eu acho, perfazem até hoje, ou seja, quase 80 anos depois da publicação da sua obra mais importante, né? Essas duas ideias são os dois da concepção que o Brasil tem de si mesmo hoje, né? Eu acho que essa concepção é extremamente conservadora, né? E eu gostaria de defender essa tese aqui hoje, ou seja, né, Sérgio Buarque é o baluarte do pensamento conservador no Brasil, né? Eu sei que essa não é uma tese, não é a concepção mais... Não, quer dizer, talvez eu seja o único que defenda essa tese, por conta disso eu tenho um tempinho aqui para defendê-la argumentativamente, né? Quer dizer, porque eu acho que é importante a gente separar a pessoa e a obra. Quase nunca a gente faz isso no Brasil, né? A gente confunde as duas coisas normalmente. Então, quer dizer, claro, Sérgio Buarque é um homem de bem, né? Muita gente diz, não, foi o fundador do PT, etc., e coisa assim, quer dizer, do movimento, estava junto com o movimento dos trabalhadores, etc., né? Quer dizer, eu não estou falando da pessoa, pai do Chico Buarque, um computador, ou um compositor que nós todos
admiramos, etc. Né? Quer dizer, eu não estou falando da pessoa, eu acho que é importante a gente pensar na obra e nos conceitos que foram desenvolvidos. Né? E eu acho que a obra de Sérgio Buarque ela é uma obra que tenta continuar a obra de Gilberto Freire como uma inversão especular. Chegar mais perto? Não. Mais perto aqui? Ou seja, ele promove uma inversão especular, ou seja, como a gente põe a mão direita no espelho, ela inverte, ela nos dá no espelho a imagem da mão direita invertida, né? Ou seja, a mesma mão, só que invertida, né? E eu acho que é exatamente, ou seja, é uma imagem na psicanálise que é muito forte, essa imagem especular, não é isso? E, ou seja, é a mesma ideia que parece ser contrária, né? E eu vou me explicar em breve. Por que Gilberto Freire é tão importante para Sérgio Buarque? Porque Gilberto Freire é quem constrói a identidade nacional dos brasileiros modernos, né? Ou seja, a identidade nacional do Brasil moderno foi constituída por Gilberto Freire, né? Ou seja, o que eu estou querendo dizer não é que ele que ele é o grande sistematizador dessa ideia, né? Essa ideia, a ideia de uma identidade nacional, nasce quando um país se torna independente, né? E o grande José Bonifácio, no seu brilhantismo, já tinha antecipado, né, o tema do encontro entre as raças como uma forma de autodefinição, de uma autodefinição positiva da identidade do brasileiro, né? Mas nós esperamos 110 anos para que essa ideia pudesse ser montada e construída de um modo convincente, que depois ela pudesse ser, obviamente aí, né? Quer dizer, as ideias não governam o mundo, né? Mas o mundo não é governado sem ideias, né? A gente precisa ter essas duas assertivas, né? Para que a gente possa compreender como o mundo funciona e como as pessoas se comportam, né? Então, Gilberto Freire, em Casa Grande Senzala, ele oferece, no fundo, o romance, um romance da identidade nacional brasileira ali, né? Que não havia sido construído antes, porque o racismo científico, né, tinha prestígio de ciência durante todo o século XIX e nas primeiras décadas do século XX, inclusive, né? E esse racismo científico dizia que o Brasil era o último dos povos, né, porque era uma mistura do negro e do branco. Não tinha nem as qualidades do negro, né, que são as qualidades, as virtudes dominadas do corpo, né, nem tinha as qualidades do branco, que são as virtudes dominantes do espírito, né? O brasileiro era o mulato, né? Ou seja, é o nada, né? Se nós pensarmos bem, todos os grandes intelectuais, até Gilberto Freire, vão estar de um modo ou de outro envoltos nessa contradição do pensamento racista e racial, né? E a partir disso você não podia montar uma ideia positiva acerca do Brasil, né? Ou seja, e essa ideia acerca do Brasil, que pudesse ganhar o coração e as mentes dos brasileiros, ela tinha que ter alguma coisa de positivo, né? E alcançar essa alguma coisa de positivo no país que era pobre, de analfabetos, de homens e mulheres que não eram livres, isso era extremamente difícil, né? Quem conseguiu montar pela primeira vez, daí as razões do seu sucesso, né, que é enorme, foi Gilberto Freire, quando ele procura mostrar que exatamente por ser um povo mestiço, né, ou seja, o Brasil mostra ali, une as noções de raça como aparência corporal, como fenótipo, com a noção de cultura, né? Então, o fato do Brasil ter um povo mestiçado, um povo de mestiços, né, seria um indicador, uma comprovação empírica, né, de um encontro cultural que teria acontecido entre nós, né, e que não teria acontecido em outros povos, né? Essa seria, inclusive, essa abertura à tolerância
ao outro, ao diferente, etc., seria, né, digamos assim, a peculiaridade positiva do Brasil, especialmente frente aos Estados Unidos, né? Quer dizer, a gente tem que ter essas ideias de um modo bem pensado, né? Quer dizer, o tema, quer dizer, países como Brasil e México, né, que são os dois grandes países da América Latina, né, teriam que se contrapor na sua identidade nacional ao grande irmão do Norte, os Estados Unidos, porque não é nada fácil, né? Os Estados Unidos são um campeão mundial da economia já há vários séculos, né? Tem uma grande democracia e tal, tem o mesmo tempo, inclusive menor um pouco, de colonização que México e Brasil têm, né? Então, como é que México e Brasil podem ter alguma característica positiva, né, para apresentar aos brasileiros tendo que se contrapor no nível internacional a, digamos assim, as grandes realizações dos americanos, né? Tanto no México como no Brasil, não por acaso, né, essa identidade positiva, ela no fundo é ambígua, ela é ambiguamente positiva, foi construída exatamente em cima da noção contra a noção do racismo americano, né? Ou seja, o que era percebido, quer dizer, eles podem ser, quer dizer, a ideia no fundo era, os americanos podem ser campeões mundiais na economia, campeões mundiais na democracia política, né? Mas nós temos aqui o que Freire dizia, uma democracia social incomparável, porque nós reunimos aqui culturas, né? Nós somos abertos, tolerantes, né? Ou seja, essa ideia de que o brasileiro é emotivo, sentimental, e a partir da emocionalidade e do sentimento aberto à diferença, ao outro, etc, etc, né? Se nós pensarmos bem, toda essa gama de virtudes associadas ao corpo, emoção, sentimento, sexo, né? O sexo é extremamente importante. As grandes festas populares no Brasil são celebrações do sexo, né? Tem a ver com a noção de corpo, né? Ao contrário da noção de espírito, né? A noção de espírito é típica das classes superiores, dos homens e das nações avançadas, né? Tem a ver com a intelectualidade, tem a ver com conceitos abstratos, tem a ver com a moralidade ligada à racionalidade, ao cálculo, né? E à produtividade econômica e ao respeito ao espaço do outro na política. Não é isso? O corpo é exatamente o contrário. São as virtudes das mulheres, né, das classes baixas e dos países dominados, né? Ou seja, tem a ver com sexo, com força muscular, com emotividade, com sentimentos, etc, etc, né? São virtudes dominadas, né? São as virtudes ambíguas típicas dos dominados, né? É importante que nós tenhamos isso em mente, né? Existe uma hierarquia moral não articulada, nós não percebemos, mas a gente pode articulá-la, não é isso? Que estava presidindo essa construção da identidade nacional brasileira, né? Freire não podia se contrapor em termos de espírito aos Estados Unidos e à Europa, mas ele conseguiu, e essa é a diferença dele em relação a todos os outros que tentaram a mesma coisa e não conseguiram, nos 110 anos que separam da independência à publicação do Casagrande Senzala, de moldar, de construir uma identidade, né, que fosse pelo menos ambiguamente positiva, né? E que pudesse, a partir disso, né, ser instrumentalizada institucionalmente, né, e depois absorvida por cada um de nós, homens e mulheres, né, como parte da nossa personalidade individual. Não é isso? Houve um encontro aí, porque as ideias não vão dominar o mundo apenas porque as pessoas passam a ler Casagrande Senzala, obviamente. As ideias vão comandar o comportamento de nós todos, né, pessoas e homens comuns, quando essas ideias se ligam a interesses econômicos e políticos poderosos. Houve, exatamente durante a publicação de Casagrande Senzala, né, uma afinidade eletiva importante aí entre o interesse político, né, de arregimentação do povo brasileiro por Getúlio Vargas e o
Estado Novo, né, no esforço de industrialização, de mostrar que estamos todos no mesmo barco, etc, etc. Né? E não por acaso, a partir daí, a forma como Gilberto Freire vai perceber o brasileiro vai ser ensinado nas escolas, até hoje, com pouquíssima diferença. Nós todos aprendemos isso, né? Quer dizer, o Estado também patrocinou no começo, depois sequer precisa patrocinar, porque isso se torna voluntário e tal, né? Quer dizer, mas Getúlio patrocinou sambas, enredo, etc., carnaval, etc., celebrando essa mesma visão freiriana, né? Gilberto Freire tomou de assalto, né, corações e mentes de brasileiros nessa época, né? E o que é que Sérgio Buarque vai fazer? Aqui entramos em Sérgio Buarque, né? Sérgio Buarque toma exatamente a noção de plasticidade do português, que no fundo é né, esse homem emotivo, sentimental, das virtudes ambíguas do corpo que nós estamos falando aqui, né? Ou seja, tem virtudes como tolerância, etc., né? e coisas do tipo. É isso que era percebido por Gilberto Freire como a contribuição do Brasil para a civilização, como se nenhuma outra cultura tivesse isso, né? Ou seja, como um aspecto positivo, né? Vai ser percebido por Sérgio Buarque de modo negativo. Ou seja, Sérgio Buarque inverte a concepção de Gilberto Freire como uma imagem no espelho, né? Ou seja, ele toma aquilo que Freire havia dito, que no fundo é para atender a formação, para atender às necessidades pragmáticas de um mito nacional, o que é normal, todo país tem, não é isso? Quer dizer, o mito nacional, no fundo, não tem nenhuma pretensão de verdade, ele é, no fundo, um conto de fadas para adultos. Os Estados Unidos tem um, a França tem outro, e o Brasil ganhou um com Gilberto Freire, né? Esse conto de fadas para adulto, né, que é extremamente compreensível, porque afinal as pessoas são médicas, estão querendo arrancar um dente, estão construindo uma casa, e alguém monta uma ideia para eles e vende essa ideia de que quem ele é, quem é o país dele, para onde vai, etc, etc. Isso é extremamente importante que se tenha, né? E é uma imagem que evita conflitos, evita contradições, né? Aproxima o que é extremamente diferente e distinto, porque afinal, né, pessoas que moram no Rio Grande do Sul têm que ter a mesma concepção de quem mora no Amazonas, tem que se identificar no mesmo barco, né? Quem ganha 500 milhões tem que se identificar no mesmo barco do que quem limpa o chão dessa pessoa e ganha 50 reais, etc. Né? Quer dizer, o que é extremamente distinto vira homogêneo. E isso é compreensível, pelo menos, né? O que não é compreensível é que a ciência brasileira, né, a ciência dominante no Brasil, as ciências sociais brasileiras, tenha sido construída a partir de um solo tão frágil, né? E ela começa a ser construída a partir de um solo tão frágil, a partir não só de Gilberto Freire, mas exatamente de Sérgio Buarque, né? Ou seja, não é a análise do Brasil, nem das condições estruturais do Brasil, que vai ser o impulso para a formação dos conceitos que até hoje dominam não só o debate científico das ciências sociais no Brasil, mas o nosso debate público, como nós vimos na eleição hoje, né? São tributários, né, dessa apropriação, tanto da ciência social brasileira, quanto da obra de Sérgio Buarque, que inaugura a vertente dominante dessa ciência social que nos domina hoje, né? De que modo isso foi construído, de que modo isso aconteceu, né? Quer dizer, o conceito mais importante de Sérgio Buarque vai ser o conceito de homem cordial, ou seja, tudo aquilo que Freire havia dito que o brasileiro era, né, é reproduzido na noção de homem cordial, ou seja, um homem né, é o homem dos sentimentos, é o homem das emoções, que separa o mundo entre amigos, para os amigos tudo e para os inimigos nada, né? Claro que esse homem não é produtivo economicamente, né? Porque a produção econômica existe distanciamento afetivo, né? Você comprar e vender, você não precisa ter amigo não, você tem competidores, né? E também na política, quer dizer, na política a noção de cidadania exige o mesmo distanciamento afetivo do que o comprador e o vendedor,
no mercado, né? O brasileiro seria, desse modo, incapaz tanto de democracia quanto de alta produtividade na economia, porque ele é um homem cordial, emotivo, etc., pré-moderno, né? Aí começa a história, né? Uma história incrível, porque ela continua sendo falada hoje na oitava economia do mundo. A gente nunca pensa nesse tipo de contradição óbvia, né? Não é isso? Como é que a oitava economia do mundo consegue ser tão dinâmica e eficiente quando ela é percebida pela sua ciência social dominante, pelo seu debate público como pré-moderno? Isso é um absurdo, né? Mas é um absurdo que a gente nunca se conscientiza dele, porque essas questões nunca são tocadas, né? Sérgio Buarque, vamos lá, voltando. Ou seja, o homem cordial é esse homem emotivo. Muito interessante é o fato de que, em Sérgio Buarque, ele acrescenta um outro conceito, né, ao lado de homem cordial, que vai ser o conceito mais importante das ciências sociais brasileiras, repetidas até hoje por 9 entre 10 dos nossos intelectuais, se não por 10 entre 10, né? E também vai ser o conceito principal do nosso debate público, como vocês podem ver abrindo qualquer jornal diário, qualquer programa da televisão e qualquer debate público que tenha havido nas últimas eleições, né? Isso mostra a importância pragmática desse conceito, que é o conceito de patrimonialismo, né? Não existe conceito mais importante do que esse para para todas as ciências sociais brasileiras, nem distantemente algum conceito mais importante para que no nosso debate público e para a compreensão, né, da ideologia brasileira como ela funciona hoje. Para a gente compreender o Brasil hoje e saber por que ele é tão conservador, né, por que o Brasil é tão perverso e conservador, a gente tem que entender de que modo o conceito de patrimonialismo é manipulado na esfera pública e na nossa ciência social dominante, né? O conceito de patrimonialismo tem um charminho crítico. Ele faz de conta que é crítico, só que ele de crítico não tem nada. Esse é o ponto que eu gostaria de me concentrar hoje, porque eu acho que é o ponto mais importante entre todos, né? No fundo, o conceito de patrimonialismo ele é retirado por Sérgio Buarque como se de Max Weber fosse. Isso é um absurdo, isso é uma contrafação, né? Entende? O conceito de patrimonialismo em Weber, nas duas grandes análises que Weber faz, a partir do conceito de patrimonialismo da Índia, né, e do Império Chinês na religião da China, não tem nada a ver com da forma como esse conceito é apropriado na ciência social brasileira, né? Weber explica, especialmente no caso chinês, que é o caso mais típico, né? O patrimonialismo, ele exige, o patrimonialismo como forma de dominação política, ele exige, por exemplo, né, ele exige legitimação mágica do poder político. Ou seja, o imperador chinês, né, podia mandar os seus mandarins que iriam achacar, né, os pobres camponeses que produziam o arroz, ou seja, a apropriação do excedente, né, era montada pela noção, pela ideia, e que todos acreditavam nisso, de que o imperador era uma espécie de representante de uma noção cósmica de divindade que misturava as noções de cultura e natureza, né, e, especialmente, antes de tudo, o imperador chinês era o guardião, né, dos diques que permitiam que os camponeses não morressem de fome, ou seja, não houvesse inundação das águas nos campos de arroz e que eles pudessem ter a sua colheita, né? Basicamente o arroz era o grande meio de sobrevivência, né? Se houvesse inundação, o imperador perdia a sua legitimidade, né? E não podia cobrar o tipo de imposto que ele cobrava dos camponeses nos bons anos, sem inundação, né? Ou seja, essa mistura, né, essa não calculabilidade do excedente estava montada a partir de uma crença mágica, né? Sem isso você não tem a típica
apropriação do excedente que é possível num tipo de dominação patrimonial. Weber lembra também que o patrimonialismo é incompatível com as noções de direito formal racional. O patrimonialismo é também incompatível com uma economia monetária desenvolvida, ou seja, toda noção que tem a ver com calculabilidade das relações sociais e econômicas são incompatíveis com a noção de patrimonialismo. O patrimonialismo vive, né, de que essas relações sejam todas obscuras, né? Ou seja, por conta disso ele é tipicamente um conceito de dominação de sociedades pré-modernas, né? O que Sérgio Buarque faz e que todos os a grande maioria dos intelectuais brasileiros fazem depois de Freire é aplicar um conceito que em Weber é um conceito histórico, como todos os conceitos weberianos o são, de modo ahistórico e absurdo, né? Como se o Brasil pudesse ser patrimonialista com uma economia monetária desenvolvida, com o direito formal sendo aplicado e sem legitimação mágica do poder político, né? De patrimonialismo tem apenas a palavra e a autoridade científica de Max Weber. E esse conceito é nada. Esse conceito não resiste a menor discussão argumentativa acerca dele, né? Quem fala de patrimonialismo sequer, inclusive, o conceitua mais, né? Entende? Eu acho esse ponto extremamente importante. Em Sérgio Buarque, essa noção, quer dizer, que retira, né, apenas a autoridade científica de Weber, ela vai ser usada como? Ela vai ser usada como uma forma de amálgama, como uma forma de consolidação institucional, né, do homem cordial. O que é o homem cordial nas relações intersubjetivas, né, vai ser o patrimonialismo no nível institucional, no nível do poder político, né? Ou seja, então o Estado é pensado como se o homem cordial fosse, ou seja, separando, né, as pessoas entre amigos e inimigos, e de novo, para os amigos tudo e para os inimigos nada, né? Muito engraçado, seria engraçado se não fosse trágico, né, é o fato de que se o homem cordial é cordial em todas as esferas da vida, ou seja, tendente à corrupção em todas as esferas da vida, porque a partir de Sérgio, especialmente nos seus discípulos, como Fernando Henrique Cardoso, Raimundo Fauro, Simão Schwarzman, Roberto da Mata, etc., né, a noção de patrimonialismo vai ser aplicada somente à política, somente ao Estado, né? O que se cria a partir disso, e isso é extremamente manipulativo, né, o Estado é corrupto e o mercado é virtuoso, né? É uma ideia absurda, né? Quer dizer, primeiro porque Estado, quer dizer, a corrupção existe não só quer dizer, isso não é sequer uma singularidade brasileira, né? A corrupção existe em todos os lugares, tanto no Estado quanto no mercado, né? No Brasil, essa concepção montou uma leitura distorcida da realidade, ao ponto em que o Estado brasileiro é percebido como uma singularidade cultural brasileira, de uma corrupção que só existiria aqui, contraposta a uma tese mais falsa ainda, né, de que o mercado é só virtude, né? É isso que é encontrado nesses teóricos que eu acabei de elencar aqui, e é essa ideia que é repetida em todos os jornais, em todas as televisões, em todas as esquinas do Brasil inteiro, né? Ou seja, você mantém o povo, e aí não é a classe baixa que é tida como pouco informada e volta em partidos de esquerda, né, contraposta a uma classe média informada, né, que vota bem. Não, é exatamente o contrário. É essa classe média que lê jornais e que lê que assiste aos nossos programas de televisão, né, que é o quê? A presa fácil de uma ideia absurda e infantilizada da realidade, né? Quer dizer, a quem interessa essa ideia, né? Porque é isso que é importante a gente saber, né? A ideia de que o mercado é só virtude e o Estado é a origem de todo o mal interessa a quem? Pensemos nisso, né?
Quem é que tem os seus interesses, né, ligados a uma ideia, né, da reprodução do mercado como sendo virtuosa em si, né? Eu diria que quem ganha com esse tipo de coisa são grandes industriais, grandes banqueiros e pessoas que têm muito dinheiro, né? Entende? Só. Isso é uma meia dúzia de pessoas, né? Entende? Agora, se essa meia dúzia de pessoas, né, quer dizer, montasse um partido político e dissesse, olha aí, pessoal, nós queremos ficar mais rico, a gente acha que deve votar na gente porque a gente quer ficar mais rico ainda, né? E a gente quer, inclusive, mostrar que existem dimensões da vida, que não existe nenhuma dimensão da vida social, como saúde, educação e previdência, que deva ser administrado pelo Estado. Né? Porque o Estado é em si corrupto e ineficiente. Ela deve ser administrada pelo mercado. Né? A partir daí a gente entende o sucateamento da saúde e da educação entre nós, né? nos anos 90, por exemplo. Né? Entende? O PSDB foi um partido montado a partir da tese do patrimonialismo. Né? E Fernando Henrique é um defensor dessa tese. Né? Entende? Ou seja, é uma luta política, é uma luta de classes aí, né? Entende? Aonde, no fundo, o tema do patrimonialismo, ele tende o quê? Ele permite transformar os interesses mais particulares, que é de uma meia dúzia de pessoas que têm interesse em ver toda a reprodução da sociedade, amesquinhada a reprodução do mercado, né? Certo? Como se fosse no interesse de todos. De que modo essa operação é montada? Né? Porque se você diz que a corrupção é só do Estado, né? Você diz, olha, os meus interesses são efetivamente de apenas na reprodução do mercado, do maior lucro possível. Não é isso? Ou seja, o Brasil tem a maior taxa de juros do mundo. Isso não é por acaso. Né? Isso é porque esse tipo de legitimação funciona. Né? O Brasil é também o país cujo PIB é praticamente 70% constituído de lucro e juros. Isso é incrível. Né? Em nenhum país europeu democrático isso acontece. A relação é inversa. No Brasil é 70% lucro e juro, né? Ou seja, os privilegiados, e 30% nós todos que vivemos de salários. Né? Entende? Esse tema nunca é tocado. Né? Ou seja, o mercado abocanhando, né, o excedente, não é isso? Né? Quer dizer, os setores privilegiados do mercado abocanhando, né, de um modo indecente, né, entende? O excedente social como um todo é um tema que nunca é tocado. E nunca é tocado porque o foco inteiro é na crítica ao Estado. Né? Não é isso? Quer dizer, em países europeus essa relação é inversa. Mas a gente nunca teve uma crítica. Essa questão sequer é tocada. Ela sequer aparece nos jornais. Né? O que aparece é sempre essa repetição monótona há 80 anos, né? De que o causador de todos os nossos males sociais, todos os nossos problemas, é o patrimonialismo estatal. Né? Isso é a forma como esse tipo de interesse privilegiado, de alguns poucos, pode ser, a partir de uma distorção da percepção da realidade como ela é, né, adquirir a forma de interesse geral. Afinal, né, dizem todos esses arautos do patrimonialismo, né, o combate à corrupção do Estado está no interesse de todos. Né? E aí tem mil outras questões que se assomam aí, né? Ou seja, é extremamente difícil, né, a compreensão de como funciona a economia, de como funciona a política, que são mecanismos impessoais de extraordinária complexidade, que muito pouca gente entende. Né? Então, se você põe uma tese fácil, olha, pessoal, né, o seu inimigo está em Brasília, é o Sarney. Né? São os coronéis do Nordeste, como diz o PSDB, e como dizia Fernando Henrique Cardoso. Né? E não a repartição injusta de salários e lucros e juros, etc. Né? Você desfoca, você põe o foco em outra coisa, você distorce a realidade. Né? Eu acho que a obra de Sérgio Buarque foi o princípio, o fundamento dessa leitura superficial e distorcida que o Brasil tem de si mesmo até hoje. Né?
E ela tem, a partir disso as pessoas explicam também porque as pessoas que falam em patrimonialismo fazem uma pose de um charminho de quem que critica, como se fosse um crítico ainda, né? Quer dizer, no fundo você está construindo uma falsa oposição entre Estado e mercado, né? Essa oposição é falsa, porque um precisa do outro, são interesses, no fundo, né? que estão em jogo aí, quer dizer, mercado e Estado em si, quer dizer, separando essas duas instituições, isso não faz nenhum sentido, né? De tal modo, mas essas oposições falsas, as falsas oposições, estão sempre no lugar de oposições verdadeiras, né? Por exemplo, a gente nunca percebeu no Brasil, né, porque toda a ênfase nessa falsa contradição a luta de classes que acontece intestinamente e cotidianamente entre a gente. A gente acabou de fazer um livro em que eu e a minha equipe, nós estudamos durante 4 anos, né, o que é uma classe que nós provocativamente chamamos de ralé. Não é isso? Porque, quer dizer, ralé, por quê? Porque objetivamente são pessoas que foram montadas não por culpa delas. Não é isso? É muito engraçado isso. No Brasil, né, mesmo a esquerda, né, é contaminada por teses como dessa do patrimonialismo. Né? Porque a esquerda reage não como o ódio que a direita tem, né? Ou seja, deixa esse pessoal, deixa o pobre morrer. Né? Entende? Quer dizer, a polícia mata e ninguém se importa com isso. Né? Grande parte da classe média dá apoio a esse tipo de coisa. Né? Quer dizer, mas é também extremamente danoso para a própria percepção crítica das nossas questões principais idealizar o oprimido, como a esquerda faz no politicamente correto, né? Então, não, o cara é pobre, ele está pobre aqui passageiramente, ele pode ficar rico, ele tem uma cultura rica. Isso tudo é extremamente complicado, né? Porque se as coisas já estão bem, para que mudar? Né? Se vier aqui uma General Motors com 500 bilhões de dólares, né? Essas pessoas não vão poder usar e utilizar dos robôs desse tipo de coisa. Né? Ou seja, o capitalismo competitivo tem um grau técnico né, de entrada no mercado que se torna cada vez mais sofisticado. Essas pessoas estão, né, cada vez mais longe disso. Né? E não é um tema da escola apenas. Né? As classes sociais são constituídas não pela renda, etc., mas por uma transmissão afetiva, né, de um tipo de personalidade. Por exemplo, nós vimos várias vezes, né, que os mais pobres, né, tinham uma escola, mas eu ficava lá 3 a 4 horas olhando o quadro negro sem nada entender. Né? A partir de dezenas de testemunhos desse tipo, nós começamos a pensar, puxa, a capacidade de concentração não é um dado natural, ele é construído. Né? Algumas classes têm concentração, outras classes não têm concentração. Né? Na classe média, onde o pai lê jornal, romance, a mãe conta um filme ou uma história, o tio que sabe inglês ou outras línguas é muito admirado. Né? Quer dizer, a criança já aprende, né, de início, né, o respeito. Né? Quer dizer, porque nós somos o que nós somos porque nós imitamos a quem e aquilo que nós amamos. Né? Ou seja, uma criança com 4, 5 anos já chega à escola, né, se ela é de classe média, um avião, não é isso? Extremamente potente, né, e destinado ao sucesso, e das classes baixas, que não tem nenhum desse tipo de estímulo. O pai brinca com o filho com o carrinho de mão de pedreiro dele, né? Ou seja, ele não é estimulado a pensamento abstrato, etc. Né? As classes são construídas emotiva e sentimentalmente, né? Quer dizer, e aí a criança da ralé chega com 4, 5 anos na escola como perdedora. Aí ela vai entrar na escola e vai ver o quadro negro e não vai compreender nada. Né? Porque a capacidade de concentração não é um dado natural, é um dado construído. Algumas classes têm e outras não. Né? Algumas classes têm também futuro. Pensamento prospectivo é construído, não é um dado natural. Né? Algumas classes, as classes que pensam no futuro, são as classes que têm futuro. Tem classes que literalmente não têm futuro, porque tem que pensar no presente, na sobrevivência imediata. Esses temas jamais são discutidos seriamente, seja
na academia brasileira, seja no debate público brasileiro, né? Essas são as nossas reais contradições. São elas que implicam dor e sofrimento para 70 milhões de pessoas sem qualquer chance de exercer qualquer cargo, seja na economia, seja na política, seja na esfera pública. Isso é um crime histórico e social que é encoberto por noções absurdas como essa do patrimonialismo estatal, né? Essas contradições sociais não são percebidas porque são criadas falsas contradições, né, que tomam toda a atenção, todo o foco. Não é isso? Isso interessa a interesses econômicos e políticos, tem interesse na reprodução de uma realidade distorcida e percebida superficialmente, né? Sérgio Buarque, para mim, é o pai dessa noção, né? Entende? Eu acho que a gente poderia parar aqui, e aí a gente pode pegar o estímulo do debate, que é sempre bom e é mais interessante, né, também. Professor, boa tarde, entre as falsas questões que vem provocando o sofrimento desses 70 milhões, o senhor entende que a forma como tem sido encaminhado o debate do racismo também se inclui entre elas? Deixa eu só completar a pergunta, porque eu tenho nos meus trabalhos insistido que a forma como tem sido levado o debate do racismo apresenta o negro como uma coisa só, só um negro, sem se considerar diferenças inclusive de classe, porque os interesses da classe média negra, que vem, na verdade, encaminhando o debate, não são os mesmos do proletariado negro. Inclusive o discurso, um discurso de polarização birracial, é um discurso que cria mais problemas para o proletariado negro, que tem uma família multicolorida, do que uma solução. E eu concordo com você em 100%, né? Eu acho que, por exemplo, a forma como o debate... Veja bem, nos livros que a gente realizou, por exemplo, quer dizer, nós fizemos primeiro uma pesquisa empírica e teórica sobre a ralé, mas aí para pensar a ralé, né, como conceito e percebê-la, né, quer dizer, para identificar, né, quer dizer, os nossos entrevistados, a gente teve que fazer uma crítica de noções como essa, ou seja, a gente tem que fazer uma reconstrução crítica da própria ciência social brasileira, no caso, né? E nós tivemos o cuidado, quer dizer, e aí o conceito de classe é o conceito mais importante, obviamente, né? Quer dizer, que eu tentei utilizar não a partir de Marx, mas a partir de Bourdieu e da teoria do reconhecimento, né? Não é a renda, né? A classe não é determinada economicamente, nem como pensa o liberalismo, nem como pensa o marxismo, né? Aí a gente perde de vista exatamente essa formação invisível, entre aspas, né, das pessoas, né? Quer dizer, cada cultura de classe cria um tipo de indivíduo específico, e isso é extremamente importante, né? Porque isso é que vai poder se tornar uma arma de crítica contra a esparrela, né, da ideologia e da violência simbólica dominante em toda a sociedade moderna, que parte do princípio que todas as pessoas são iguais, né? A partir disso você pode defender uma meritocracia e dizer, olha, fulano de tal ganha 500 vezes mais do que o outro, mas é justo isso, ele é 500 vezes mais produtivo, né? Entende? Quer dizer, se você não percebe que as pessoas são montadas, né, desde o universo familiar como diferentes, a injustiça ela nunca vai ser tematizada, né? Não é isso? Então, quer dizer, e entre nós a injustiça tem esse charminho crítico ainda de ser pensada como causada pelo Estado, né? Todos os nossos, quer dizer, 99% dos brasileiros, se você perguntar, ele vai dizer que a raiz de todos os nossos problemas é Brasília, né? O Tropa de Elite, por exemplo, um filme visto por milhões de pessoas, reproduz isso, né? Não é em livro só, não, né? É em filme, novela, etc. Quer dizer, isso é repetido para os brasileiros, né? Ou seja, essa mentira, né, essa superficialidade é repetida para os brasileiros milhões de vezes até que ele acredite nisso, né? Se nós pensarmos, né, por exemplo, e o tema quer dizer, nós
procuramos ter o cuidado, a partir da nossa ênfase, ser a classe pensada desse modo, né, como uma herança, né, de formas de ver o mundo que se tornam, né, quer dizer, que quase sempre são inconscientes, mas que o resultado é muito consciente, é muito refletido, né, de também estudar o racismo. Né, porque o racismo é, obviamente, né, uma dor, né, que não tem a ver apenas com a situação da classe, né? Ou seja, em qualquer classe, o fato de você ter um fenótipo que vai, né, lembrar qualidades negativas, é uma dor e um sofrimento real, né? E ele tem que ser mostrado. Né? Agora, dito isso, e que é extremamente importante, né, o debate sobre os negros, sobre o racismo no Brasil, né, ele tem feito o quê? Ele tem ocupado o lugar, ele tem cumprido a função que todos os setores conservadores aplaudem, né, de o quê? De obscurecer a classe. Como? Né? Todo tipo de desigualdade simbólica, ou seja, que não é só a da renda material, mas que é transmitida por valores, visão de mundo, etc, etc, e que é quase sempre montada a partir da classe, né? Ela é percebida entre nós como se fosse, de fundo, racial. Né? Entende? A classe entre nós, as pessoas falam de classe, mas falam para não falar de classe. Né? Como é que você fala de classe para não falar de classe? Quando você associa a classe à renda, né? Que é um completo absurdo. Né? Imaginem, né, por exemplo, um professor que ganha R$6.000 líquidos, etc., e um trabalhador da Renault no Paraná que também ganha os seus R$6.000 líquidos. Né? Entendeu? Se você juntar essas duas pessoas, né, a mulher que o cara vai escolher, o tipo de amigo, a forma de consumo, a comida, a roupa, tudo, no fundo, a condução da vida dessas pessoas vai, com alta probabilidade, tender a ser oposta. Muito diferente de uma de outra. Né? Quer dizer, unir essas duas pessoas na mesma classe, porque elas têm a mesma renda, faz algum sentido? Esclarece alguma coisa do que são algumas dessas pessoas? Não, né? Obviamente não. Né? Mas é isso que é dito sobre a classe no Brasil. Associar a renda. Para quê? Para nunca tocar nos pontos que efetivamente a renda é muito mais um resultado, né, de um processo que vai criar vencedores de um lado e derrotados do outro. Né? A associação de classe à renda, como conceito de patrimonialismo, funciona para obscurecer o principal. Né? E, infelizmente, né, porque isso é um tema complexo, e eu ficaria muito contente, porque, afinal, né, quer dizer, a maior parte da classe desprivilegiada no Brasil é negra, né? E é uma classe desorganizada por várias razões, a gente poderia tocar nisso em outro encontro, né? Entende? E os negros e o movimento negro é a porção mais organizada das classes destituídas, ou seja, seria um ótimo ponto de apoio, né, para tematizar esses aspectos que nunca são tocados no nosso debate público. Né? Mas é claro, né, esse discurso foi acomodado, né, foi tirado qualquer das suas funções provocadoras e tornado um discurso conforme. Como? Né? Quer dizer, o racismo, quer dizer, toda a produção simbólica de indivíduos diferenciais, que é o que todos os poderes dominantes e todos os privilégios nunca querem mostrar, né, é percebido como se fosse um dado da raça, o que é uma coisa completamente absurda. Né? A raça encobre a classe, hoje modernamente no Brasil, como há 200 anos acontece. Né? Quer dizer, o próprio conceito, quer dizer, a própria função da raça no Brasil sempre foi ocultar contradições de classe. Né? Mas, quer dizer, Freire é um deles, né? Quer dizer, associa, né, raça com classe, etc. Né? Entende? E esse ponto é lamentável, né? Porque aí a gente chega em quê? Por exemplo, combater a desigualdade no Brasil é ridiculamente transformado numa questão de cotas. Não é isso? Então você pega um político populista, que ele vai dizer, poxa, quanto de cotas você quer? 20? Não, rapaz, 20 é pouco, 50 eu dou. Né? Entende? Então é fácil de você resolver o
problema da desigualdade no Brasil por decreto. Né? Entende? Quando você transforma numa questão mínima dessas e tal. Né? Entende? Quer dizer, eu acho que todo o potencial disruptivo que essa questão poderia ter, ela é retirada de plano, né? Quer dizer, quando a raça não é articulada juntamente com a questão da classe, como o senhor tocou bastante bem. Né? Quer dizer, existe negro de classe média, né? Entende? Quer dizer, que tem interesses contrários até, né? Dependendo do caso, porque ele vai explorar a mão de obra da ralé. Né? Quer dizer, o que é empregado, o que é o porteiro, o que é o motoboy, o que é esse pessoal todo. Né? Esse pessoal é explorado pela classe média a preços irrisórios, para que a classe média brasileira tenha privilégios que a classe média europeia e americana não tem. Né? Ou seja, um exército de pessoas que vai fazer trabalhos, né? Quer dizer, que vai evitar a luta de gênero nos lares da classe média. Né? Você não precisa lavar prato, tem uma pessoa que lava. Não é isso? Você não precisa deixar o documental, você manda um motoboy, etc. Né? Então, a classe média pode se dedicar a empregos rentáveis, né? E de alto retorno financeiro, em prestígio, etc., etc., porque tem uma classe inteira de escravos, que são invisíveis, que fazem o trabalho sujo e mal pago para ela. Né? Isso é obviamente uma luta de classes, né? Intestina, maldosa, perversa, que jamais é vista. Né? E essa mesma classe média adora posar, né? De uma classe média humana, não é isso? Né? Pessoa humana, não, eu sou bom e tal, para parar. Não é isso? Né? Entende isso? Eu voto e encerra, né? Claro, não é isso? Né? Entende? Quer dizer, e e o tolo aí no caso, né? É a classe baixa, né? Que pela primeira vez, né? Foi lembrada, não é isso? Né? 0,5% do PIB, e aí cria-se uma grita geral, né? Contra isso incrível, né? O Brasil gastou muito mais dinheiro com o banco, saneamento de bancos, né? Montou a indústria, montou o agronegócio, o Estado montou todos esses temas do privilégio com muito mais dinheiro do que é dado hoje, que é uma ninharia, poderia ser muito mais, com 45 milhões de pobres, e ninguém nunca pensa nisso. Isso nunca é problema. Né? Você dá um pouquinho aos mais pobres, que é isso, é um bando de preguiçosos, tem que matar esse pessoal. Não é isso? Quer dizer, aliás, não é preconceito contra o nordestino, não, como a gente tem visto pela internet. Isso é outra mentira, né? É o preconceito contra o pobre, contra a ralé, que ela é sobre-representada no Nordeste. A única diferença do Nordeste para as outras regiões brasileiras é que a ralé lá é sobre-representada. Né? Então é um ódio ao pobre. O que acontece no Brasil é um ódio ao pobre. Numa sociedade que se pensa magnânima, humana, etc. Né? E preocupadíssima, né, com a moralidade do Estado. Né? No fundo, foi um debate extremamente conservador, e a ciência tem, os intelectuais brasileiros têm uma enorme responsabilidade nisso, né? Porque, afinal, a ciência herda o prestígio das grandes religiões. Né? Não é isso? Depois, quer dizer, essas ideias dos partidos políticos, dos jornais, etc., tiveram que ser formuladas por intelectuais. Entre eles, o mais importante, orgânico, dessa visão conservadora do Brasil, que é Sérgio Buarque. Né? Independentemente da pessoa, pouco me interessa aqui a pessoa, se era boa, mas o que me interessa é a ideia e o estrago que ela faz. Né? E ele tem que ser denunciado, eu acho. Né? Bem, gostaria que o professor Marcos fizesse uma intervenção. Professor Gessé, em primeiro lugar, sou Marcos Marques, professor de Sociologia da UF, do Instituto de Educação de Angra dos Reis. É um prazer, como leitor, né, da sua obra, é um prazer recebê-lo aqui no meu bairro, Fonseca, em Niterói, na Casa Oliveira Viana. Eu queria fazer primeiro uma pergunta relativa, se o nosso Estado não é patrimonialista, que tipo de Estado ele é? E aí vai uma aparente discordância que, na verdade, é uma concordância, porque eu concordo com a ideia de que se o Estado fosse patrimonialista, logo a sociedade porque, afinal, os elementos que estão no aparelho de Estado não caem do céu, né, vêm dessa própria sociedade. Então, há uma concordância nesse sentido, há uma relação intrínseca entre o tipo de Estado que nós temos e o tipo de sociedade que nós somos. E aí eu queria saber, se nós não somos patrimonialistas, como o senso comum das ciências sociais
tem ventilado esse tempo todo. Isso traz realmente alguns problemas de construção de propostas alternativas, né? Porque se você tem uma imagem falsa que vige no real, como é que você vai propor algo alternativo? Não vai ter como... Se o Estado não é patrimonialista, a que interesses ele serve, que tipo de Estado nós temos e, logo, que tipo de sociedade nós somos? Obrigado, Marcos, por sua questão tão importante. Eu achei ótima a forma como você pôs a questão, porque ela já induz a forma como eu gostaria de fazer a resposta. Quer dizer, no fundo, é um ponto importante, porque a mentira social e a mentira socialmente montada, ela nunca é apenas mentira, porque senão ela não convence as pessoas, né? Ela tem que ser uma meia-verdade, né? E é claro que o Brasil, como em outros estados, né, tem casos lamentáveis de desvio de dinheiro público, não é isso? Tendo tantas pessoas miseráveis, etc. É claro que isso é verdade, é claro que isso é um mal, né? Entende? Quer dizer, o fato é, aonde está a meia-verdade que leva à mentira, né? É o tratamento seletivo disso, né? Primeiro dizendo que isso é atributo do Estado, do Estado brasileiro. Isso é uma loucura isso, né? Entende? Quer dizer, eu morei muito tempo na Alemanha, né? A construção de Berlim teve casos de corrupção, entende? De deixar arrepiado alguns dos nossos políticos mais conhecidos por essas práticas, entendeu? Né? Quer dizer, a corrupção ela está sempre, né? Ela está vista, percebida como favorecimento, né? Num contexto de presumida igualdade, né? Ele existe em todo lugar, né? E ele existe também, eu acho que até mais, no mercado. Eu acho que a última crise econômica deu um show disso, né? Entende? Quer dizer, os grandes bancos americanos, né, maquiaram, né, sabidamente o balanço de várias empresas, né? Quer dizer, o balanço de países como Argentina e Grécia, Argentina na década de 90, Grécia recentemente, né? Os bancos fazendo dinheiro, né, com a Grécia, depois fazem mais dinheiro ainda vendendo a Grécia, né? Entende? Isso aí não é tido como corrupção, né? Isso é genialidade financeira, né? Aí você acaba um país inteiro, não é isso, né? E você é um gênio, né? Engraçado isso, né? Você entende? Quer dizer, essa disparidade é que eu acho importante, né? Entende? Quer dizer, eu acho assim, que tipo de sociedade nós somos? Nós somos um tipo de sociedade que obscurece os seus conflitos, criando conflitos falsos, né? E é uma falsidade que é facilmente demonstrável, né?